sou Edson Roberto, este é o canal Busca do Saber em Segurança no Trabalho. Finalmente nós estamos de volta, depois de mais ou menos uns 4 anos que esse canal está parado. Obviamente que a pandemia contribuiu muito para isso, tá? E a gente está voltando aqui. A nossa intenção é fazer um vídeo por mês para falar desse assunto que é a segurança do trabalho. A gente fica abismado com as coisas que acontecem depois que elas aconteceram, mas a gente não tem o hábito de se prevenir com outras coisas, né? E o acidente de trabalho é mais uma situação. Então hoje, tá, reabrindo o nosso canal, a gente vai conversar. Eu fiz uma amizade recente, uma pessoa muito especial, né? E a gente vai conversar com ele, porque ele é uma pessoa muito integrada nesse mundo corporativo aí. E nós vamos falar sobre segurança de trabalho no mundo corporativo. Então eu vou pedir para o Domingos, que é uma amizade recente que eu fiz aqui, para ele se apresentar, contar um pouco da história dele, falar um pouco de quem é Domingos, né, para a gente poder conhecer ele. Então eu quero, obviamente, agradecer a presença do Domingos aqui. Vou pedir para ele se apresentar e ele contar já um pouco da história dele. Domingos, muito obrigado pela sua presença. Tá? Obrigado, eu. Eu vou pedir para você então contar para nós quem é o Domingos e o que ele fez e o que ele faz, né? Vamos lá, Domingos. Bom, quem é o Domingos, né? O Domingos é um pai de família, né? Casado, tenho 23 anos de casado, 24 anos de casado, 23 anos mais ou menos de casado. Capaz eu apanhar depois disso ainda, porque a gente nunca sabe a idade direito do casamento, né? Depois a minha esposa pega e vê isso aqui, ela vai me azucrinar, mas beleza. Bom, sou casado, tenho uma filha de 20 anos. Estou nesse meio comercial, vamos dizer assim, há mais de 21 anos. Comecei toda a minha brincadeira numa oficina mecânica dos meus pais. Meus pais têm oficina mecânica em Curitiba. Então toda essa trajetória minha começou com a oficina dos meus pais. Depois da oficina dos meus pais, sou formado em técnico automobilístico pelo Senai de Curitiba, né? Uma das minhas formações. Também sou formado em gestão comercial. E atualmente, questão de 1 ano e meio atrás, eu finalizei uma pós-graduação em gestão de projeto. E é legal quando a gente fala de gestão de projeto, porque a gestão de projeto também está ligado diretamente com a segurança do trabalho, porque tudo tem que fazer um projeto para apresentar. Exato. Né? Então, tenho uma experiência em 3 indústrias que eu passei. Trabalhei durante 6 anos dentro da Avaliô, na parte de assistência técnica, mais 6 anos dentro da ViaMar, na parte de também assistência técnica e desenvolvimento de produtos. Então, tudo interligado diretamente à indústria. E 9 anos trabalhando dentro da Caiaba Amortecedores, que também é uma indústria e também segue esse segmento, né? Atualmente, agora eu saí um pouco desse mundo de indústrias e estou como gerente comercial da distribuidora Rolemar, que era o meu cliente. É um negócio bem louco isso, né? Porque eu fornecia peças para a Rolemar e agora eu estou nesse mundo, né, da distribuição. Então, resumidamente, esse é o Domingos, né? Um cara apaixonado por vôlei, gosto muito do esporte, músico também. Então, é 1001 utilidades, a gente vai dizendo, né? Primeira pergunta que eu vou te fazer é que como que você, com a experiência que você tem, qual que é a visão que você tem? Aqui, eu quero de você aquela visão particular, tá? Certo. Qual que é a visão que você tem sobre a segurança do trabalho? Bom, a visão que eu tenho sobre a segurança do trabalho é a seguinte: eu preciso sempre estar preocupado com o bem-estar do funcionário, certo? Isso envolve tanto a parte ergonométrica do funcionário, também como a parte psicológica. Porque quando a gente fala de segurança do trabalho, eu vejo um seguinte paradigma nisso, né? O cara não pode se machucar. Muito físico, entende? Então eles têm que ter uma preocupação física com o funcionário. Eu vejo mais além disso, eu tenho uma preocupação também tanto com o físico, mas também com o psicológico desse funcionário. Sim. Então, e hoje nós vivemos um mundo que constantemente sofremos bullying, sofremos agressões verbais, sofremos outras situações que, como gestor, eu tenho que ter essa preocupação. Né? Não é somente assim se o cara vai se machucar, se o funcionário vai se machucar ou não fisicamente.
Mas e como é que está o psicológico desse funcionário, né? Então eu tenho que ter essa preocupação também. Eu costumo achar, pensar e dizer que as empresas que não são empresas de capital nacional têm uma maior preocupação com a segurança do trabalho do que as empresas nacionais. Com a experiência que você tem, você concorda com isso? Olha, quando a gente fala das empresas nacionais, a gente tem que trazer um mundo também, vamos dizer assim, das multinacionais. Quando a gente fala dessas empresas nacionais, eu concordo 100% com você. Quando a gente está falando de uma multinacional, ela segue os padrões regionados naquele país, certo? Então, isso é muito relativo, porque quando você faz um comparativo do trabalho no Brasil, é uma coisa diferente do trabalho no Japão. Então, quando a gente fala de empresas nacionais que seguem a legislação do trabalho no Brasil, concordo 100% com o que você está falando. Porém, eu entro aí num paradigma, né, numa divergência que existe, quando a gente está falando de uma multinacional que ela precisa se enquadrar numa legislação que a matriz dela não está acostumada. Isso tem todo um sentido. Sim, né? com então, certeza. por isso que eu falo para você que eu concordo contigo, mas também discordo em alguns pontos, mas explicando que existe uma questão de legislação, da onde essa empresa ela tem a matriz, que é divergente do que a gente vive hoje aqui no Brasil. Eu concordo com você na tua fala, mas eu também vou discordar no sentido de que é o seguinte, concordo com você quando você diz que a empresa multinacional ela tem que se enquadrar à lei local. Em gênero, número e grau, não tem Sim. como não ser diferente. Exato. Porém, a empresa multinacional, ela adapta as leis internacionais às leis brasileiras. Sim. Então, na questão do cuidado com o funcionário, eu acho que dá pra gente dizer que existe, assim, não é um certo exagero, mas uma adequação para elevar essas questões de segurança. Né? Isso eu pude ver, né, na minha formação, isso de cara, assim, né? Porque inclusive eram coisas até que chamavam a nossa atenção, que no Brasil é de uma forma, no exterior é de outra forma, e a gente via nas empresas que eles adaptavam, né? Então traziam um pouco das coisas do Brasil, né, para a lei estrangeira ali, e isso obviamente dá uma melhora muito grande nos cuidados que se tem que ter Exato. com os funcionários. Eu vou agora chamar a tua atenção numa outra questão, nós vamos entrar mais dentro do mundo corporativo. O mundo corporativo, né, das empresas multinacionais, das grandes empresas, é regido por metas, estratégias de negócio, fluxogramas, estatísticas, organogramas, essas coisas todas. Você vai concordar comigo ou não que dependendo de como essas coisas são colocadas para os empregados, para os funcionários, para quem produz literalmente, isso gera descontentamento, isso gera cansaço mental, isso gera dá para dizer que em algum momento gera também bullying, vamos dizer assim. Sim. Não especificamente o bullying, né? Mas o exagero na cobrança, que eu acho que a gente pode dizer assim de... Uma pressão psicológica. Uma pressão psicológica, exatamente. Você concorda com isso ou você discorda? Olha, Edson, o que acontece? Dentro do meio corporativo, como qualquer meio que a gente vive, nós temos metas. Sim, sim. E elas precisam ser atingidas. Pode ser que eu olhe para uma meta e eu veja que isso é impossível. E pode ser impossível. Eu acredito que é o seguinte, tudo depende do como o gestor está apresentando isso. Certo? Porque eu posso falar numa meta impossível de uma forma que, como diz uma frase de uma pessoa que ela usa um termo que é muito interessante, que ela diz assim, mesmo sabendo que era impossível, foi lá, tentou fazer e fez. Então veja, o impossível neste momento não existiu. O que falta talvez é do líder ou do gestor saber como conduzir isso de uma forma com que leve a motivação para a pessoa atingir o objetivo, certo? Agora, claro, nós temos líderes que são muito enfáticos. E aí entra na questão que você acabou de comentar. E eu concordo com você, porque daí eu não posso cobrar uma coisa e, vamos dizer assim, num termo mais chulo, né? Vou meter goela abaixo. Né? Eu não posso fazer isso. Então, as metas são feitas para serem atingidas.
porém tudo depende de como eu estou conduzindo e estou levando esse processo, e estou levando essa meta para a pessoa que precisa atingir. Então, nós vivemos um plano que eu preciso sonhar alto, eu preciso ter uma meta de vida. Cada um de nós temos uma meta de vida. Sim, né? Elas são adaptáveis, né? Mas se eu não correr atrás dessas metas de vida, elas não vão atingir. Se eu desanimar nessa meta de vida, elas não vão ser atingíveis. Então, e tudo depende de como motivar e quem me motiva. A gente tem gestores que são assim, vamos dizer assim, muito rígidos. Tem que ser assim, impondo, meio que numa ameaça, né? Que talvez seja um perfil de gestão para determinado ponto. Eu, na minha opinião, e eu como um gestor, eu acho que a gente pode fazer a pessoa chegar no objetivo, certo? Sem essa pressão psicológica. Sem essa pressão psicológica. Por que eu toquei nesse assunto com você? Nós vamos chegar num ponto em que a gente vai estar falando do bem-estar corporativo, tá? E obviamente tem tudo a ver. Quando a gente fala de correr atrás de metas, você falou aí das metas inatingíveis, existe, né? E das metas que são atingíveis. Por exemplo, o trabalhador, nós vivemos num país bastante complicado. Aqui, o ditado é matar um leão por dia. Só que normalmente o leão é muito mais forte do que a gente, né? Então, se a gente tem que matar um leão por dia, imagina o tamanho do sofrimento. Mas vamos lá. Quando você coloca uma meta para uma pessoa, normalmente o mundo corporativo não pensa que o próprio ser humano já tem a sua meta. Então, são duas. Né? Então, por exemplo, eu entro para trabalhar numa empresa e eu entro cheio de sonhos. Eu quero chegar num determinado momento da minha vida, numa determinada situação, então eu tenho a minha meta. E eu aí vou ter que acumular mais uma. Eu, na minha opinião, assim, eu acho que isso, né, já gera um certo conflito, né? Porque de repente você tem uma meta e você tem um sonho. E o teu sonho e a tua meta não está adequada com a tua meta, né, do trabalho em si ali. Isso causa sofrimento para a pessoa. Isso é de cada um. Sim. Tá? A empresa não tem como olhar para o empregado e dizer, nossa, eu vou passar a mão na cabeça dele porque essa meta está muito pesada. Não é assim. Né? As pessoas também têm que saber trabalhar isso dentro das suas mentes, das suas cabeças. Mas eu não sei se você pode me dizer se as empresas têm a capacidade de também trabalhar essa questão. Né, de olhar as metas de uma forma que seja extremamente possível, né, ela ser atingida. Porque você vai saber, a empresa ela quer faturar X milhões e para isso ela tem uma meta X, uma meta Y que ela tem que dividir entre os empregados, né, para poder chegar naqueles milhões. Mas será que as empresas olham para o mercado quando estipulam uma meta ou olha só para o que a empresa quer? Bom, veja só, com a experiência que eu tenho de duas multinacionais, certo, e uma empresa nacional, a gente precisa analisar os dois lados, certo? Eu preciso analisar o mercado para saber se esse mercado ele vai comportar exatamente aquela meta que eu estou estipulando. E uma coisa, eu preciso fazer o quê? O ponto de equilíbrio. Eu tenho que ter uma meta, vamos falar bem claro, que pague as contas. Que pague as contas. Certo. Tá? Porque senão eu vou ter uma situação negativa, mas eu tenho que entender que o mercado também ele pode ser volátil, ele pode sofrer algumas alterações. Então eu preciso ter esse ponto de equilíbrio. Nas empresas que eu trabalhei, eles sempre trabalhavam esse ponto de equilíbrio analisando o mercado e analisando o potencial da empresa. Só que aí entra um detalhe. Eu analisei o mercado, eu analisei o potencial da empresa. Só que entrando um pouco na nossa questão, que é a segurança de trabalho, em alguns aspectos, eu não analisei o potencial do funcionário. E aí eu tenho algumas lacunas nesse meio do caminho. Porque eu tenho funcionários que talvez são mais espertos, vamos dizer assim, no português mais claro, que podem chegar numa meta talvez um pouco mais forte. Eu tenho funcionários que estão um pouco mais... vamos dizer assim, não digo mais devagar, mas ainda tem, porque cada um tem o seu ritmo e eu preciso compreender isso, preciso seguir esse ritmo de cada um. E aí eu preciso equalizar a minha meta global da empresa
analisando o mercado, mas também dividindo essa fatia de uma forma com que eu não sobrecarregue. Faz sentido isso para você? Com certeza. Então, essas são as preocupações que eu preciso ter. Mas nenhuma empresa ela vai caminhar sem antes ela analisar o potencial do mercado. Sim. Isso daí é fato. O mercadológico é a questão primordial aí, né? Porque é dali que vem exatamente o faturamento. Bem-estar corporativo é inegociável para os colaboradores. Se o salário é algo levado em conta no momento de analisar uma oportunidade profissional, o bem-estar no ambiente de trabalho aliás, 93% dos profissionais consideram que o bem-estar no ambiente profissional é tão ou mais importante do que a remuneração, né? E 87% deles seriam capazes de abandonar uma empresa se não tivessem um ambiente bom de trabalho. Por que essa questão hoje, tá? Ela está muito em voga. Nós estamos no século XXI e o século XX foi o século de uma doença que vai arrastar a humanidade para o resto da sua vida, que é o estresse, né? Esse negócio tomou conta, vamos dizer assim, da humanidade, né? Obviamente que o estresse é causado por vários motivos. Nós estamos falando aqui de segurança do trabalho. Dentro do trabalho isso também acontece. O não cumprimento de metas ou pressão para chegar nas metas, né? Assédios, o fato de repente a pessoa não se organizar dentro do trabalho, dentro de uma equipe de trabalho, porque cada um tem um ritmo, cada um é um. Então tem uma série de situações aí que levam a pessoa a sofrer um estresse e se agravar por um estresse pós-traumático e tudo mais. E o que é pior, o estresse, no Brasil, ele não é considerado uma doença. Tá? Aquelas pessoas que têm menos informação, aqueles empresários que têm menos informação, eles vão dizer que a pessoa que está estressado vai dizer que a pessoa é vagabunda, que ela não quer trabalhar, que ela está com preguiça ou coisa parecida. Isso acontece muito. Como é que você vê essa questão do bem-estar dentro do ambiente de trabalho? Ele é negociável ou não é negociável? Olha, o bem-estar dentro do ambiente de trabalho ele tem que prevalecer, certo? Porque eu tenho uma frase que eu carrego comigo que muitas pessoas detestam essa frase, que ela diz assim: o meu trabalho seja meu parque de diversões, porque eu preciso levantar todo dia com ânimo, com vontade para ir trabalhar. Quando eu transformo o meu parque de diversões no meu trabalho, o meu trabalho num parque de diversões, eu falo para você assim com toda a certeza que uns 80% de chance de eu ficar estressado não existe, porque eu estou me divertindo, eu estou trazendo o meu trabalho uma diversão. Quando é que a pessoa se estressa? Quando é que a pessoa tem esses picos de estresse? É quando o parque de diversões dela deixou de fazer sentido. E aí tudo começa a incomodar. Então eu vejo assim, você lidar com uma pessoa que aonde o pico de estresse dela está muito alto e ela está estressada literalmente, isso significa que talvez aquele trabalho, naquele momento, já não é algo que ela está fazendo com prazer. E aí eu tenho esse pico de estresse. Por que as pessoas se estressam? Porque elas estão fazendo uma coisa que elas não gostam. Não gostam. Você está entendendo? E aí a gente consegue explicar, teoricamente, uma coisa que, como você falou, no Brasil o estresse ele não é visto como uma doença. Não é visto, né? Mas eu vejo assim, às vezes as pessoas elas se obrigam a ter que sustentar alguma coisa porque elas têm um compromisso e aí não sabem lidar com isso. Não sabem lidar com isso. Você está entendendo? Então assim, ao ponto de ou eu fico na empresa ou eu saio da empresa. Só que daí também tem um outro fator que é a falta de confiança em si mesmo. Certo? Porque se a pessoa se considera um profissional excelente, e hoje eu falo para você com a questão estatística, você vai pegar qualquer pessoa, qualquer funcionário, ela não se autovaloriza. Acontece muito isso também. Ela não se autovaloriza e quando ela não se autovaloriza, ela acaba criando alguns traumas dentro dela mesmo, que são os medos, certo? De mudança. Verdade. E esse medo de mudança
gera com que eu deixe de me divertir, eu deixe daquele trabalho prazeroso, ele torna-se a começar um peso. E tenha certeza, quando torna-se um peso, ele vem junto com o estresse. Vem junto com o estresse. Domingos, 95% dos líderes de empresa afirmam que o burnout tem afetado a rotatividade desde 2019. Ou seja, antes da pandemia, dentro ali, né? Desde 2019. O que você tem a dizer sobre isso? Cara, primeiro que você sabe que o burnout nada mais é que um pico de estresse lá nas alturas. Exatamente. Então, esse pico de estresse, ele vem justamente com todas as questões que a gente está falando. A pressão psicológica, a questão do cumprimento de meta, todo esse contexto, ele acaba ajudando o burnout. Os 95%, claro, e a gente teve, se a gente for analisar, né, isso até 2019. Mas você já fez um estudo de quanto que isso aumentou de 2019 para cá? Porque quando a gente vem de uma pandemia do Covid, a gente vê o quanto essa pandemia ela nos ensinou algumas coisas, né? E a gente diz assim, ela acelerou um pouco a tecnologia. A gente pega um exemplo que a gente está fazendo aqui agora, né? Um podcast audiovisual, coisa que a gente tinha isso há muito tempo, porém ele veio acelerar essa intenção de divulgar, de falar. A pandemia ela veio e acelerou esse processo. Exatamente. Né? Em contrapartida, ela também acelerou outros processos. Né? O índice de pessoas deprimidas com a depressão, que essa depressão ela é considerada uma doença, ele vem aumentando e aumentou drasticamente da pandemia para cá. Né? A procura de psicólogos nesse período, eu falo isso porque a minha esposa ela estuda psicologia, né? Então a gente está dentro desse meio. Então tudo isso está interligado. Então quando a gente fala no burnout, a gente vê o seguinte, cara, nada mais é que o pico de estresse elevado por várias situações. E também não está ligado diretamente, eu não posso dizer e afirmar que o burnout está ligado 100% ao meio corporativo, porque eu tenho que analisar o contexto da pessoa, porque às vezes a pessoa ela vem com um acúmulo de situações, problemas familiares, Exato. Problemas financeiros, né? Problemas com o próprio trabalho, que talvez ele não está trazendo rendimento. Então eu vejo o seguinte, volto a dizer, o meu trabalho é meu parque de diversões. Quando eu consigo encaixar tudo isso de uma forma que eu tenha prazer, o burnout não acontece. O pico de estresse não acontece. Então vai mais da pessoa em si entender como ela está vivendo naquele momento do que qualquer outra coisa. Ao mesmo tempo em que 95% dos líderes afirmam que o burnout acelerou o processo de rotatividade nas empresas, eles também afirmam que os benefícios oferecidos pelos recursos humanos têm melhorado a saúde mental. E se a gente for fazer perguntar isso para os trabalhadores, só 1/3 dessa população aí de 80% concorda. Primeira coisa que a gente vai analisar é que assim, os benefícios hoje que uma empresa oferece, eles trazem, eu preciso entender isso e eu falo para você assim, muitas vezes a gente não pensa. Quando você pega um exemplo, né, alguns programas de incentivo à academia, um exemplo, certo? Quando você vai numa academia, você tem um preço que você paga naquela academia. Quando você tem alguns programas de incentivo você praticar esse exercício, você tem teoricamente um desconto que você ganha, você vai ter que pagar do mesmo jeito, isso é fato. Só que nem sempre o funcionário ele acaba vendo isso como um benefício. O benefício que ele vê, talvez, a empresa podia pagar isso para mim. Aí isso é um benefício. Por isso que eu vejo que é uma questão de estatísticas, porque assim, se a gente for analisar o que é o benefício e o que não é um benefício. Exato.
Porque quando eu entro e eu olho, pô, a empresa está me dando livro, mas eu não gosto de ler, mas eu não faço nenhum esforço para ler, para entender o assunto. Entender o assunto e tal. Então, para mim, esse benefício não tem validade nenhuma. E aí talvez entenda que aqueles, eu esqueci a porcentagem que você falou, 1 ponto alguma coisa. Um terço de 80%. Um terço de 80%. Aí eu faço uma pergunta para a gente poder refletir. Será que esse 1/3 está sabendo aproveitar os benefícios que a empresa coloca? Isso que você está falando tem uma importância muito grande. E aí é bem interessante até a gente colocar a seguinte questão. Enquanto você falava, e você falava de benefícios, tá? A gente tem que ter uma análise bem crua e fria de que uma empresa, ela assume esse custo. Sim. E a segurança do trabalho, vamos ser honestos, é um custo altíssimo. É um custo muito alto, né? Então, se você for pensar que uma empresa paga um zilhão de impostos para contratar um funcionário, aí a empresa tem que investir mais alguns milhares de reais para poder garantir a segurança daquele indivíduo. Só que não é só aquele indivíduo, dependendo do tamanho da empresa, são 30, 40, 50, 60, 100, 200 indivíduos. Você quer um... Né? A segurança do trabalho, eu costumo dizer que a segurança do trabalho vive sempre entre a cruz e a caldeirinha, né? Porque ao mesmo tempo que ela tem que, entre aspas, defender o empregado, não é entre aspas, ao mesmo tempo que ela tem que literalmente defender o empregado, ela também tem que pensar no custo que isso gera para a empresa. Sim. Né? Então, é um trabalho assim árduo que a segurança do trabalho tem que fazer. Mas eu vejo que sempre tem que ter um ponto de equilíbrio. Sim, sempre. Você quer um exemplo? A empresa que eu trabalhava antes, a gente tinha visitações à fábrica, certo? Né? Então assim, eu pegava clientes, levava para a fábrica para visitar. É um negócio bem legal, né? Pô, quem que não gosta de visitar uma fábrica, de conhecer uma fábrica do lado de dentro? Fábrica, Só que cada visita que eu levava, eu tinha lá 20, 30 clientes que eu levava para fazer essa visita, eu tinha que providenciar um sapato adequado para os clientes, eu tinha que providenciar um óculos de proteção, eu tinha que providenciar um capacete, eu tinha que providenciar equipamentos de PI, né? Segurança do trabalho. Então, isso é um custo, certo? Que não é mensurado diretamente, né? E aí, às vezes, a gente para e pensa, né? Um funcionário que está indo para dentro de um chão de fábrica, eu tenho que ter um sapato com uma biqueira de aço. Porque quando eu falo, e você estudou isso, você sabe melhor do que eu nisso, um funcionário que não está produzindo, ele se torna mais caro do que um funcionário que está... É só fazer uma análise de custo. O cara não está produzindo, mas ao mesmo tempo ele gerou custo para a empresa. Então esse custo gerado fica ainda maior. Maior, exato. Então assim, quando eu faço um ponto de equilíbrio, que eu penso na segurança de trabalho, nos equipamentos que eu tenho que investir, e cada vez mais eu preciso diminuir, vamos dizer assim, o tempo de afastamento. Domingos, então agora eu vou passar a te fazer algumas perguntas aqui, tá? Muitas delas a gente já falou, já descreveu aqui, mas assim, num sentido mais amplo, para você que tem essa experiência que você tem de fábricas que você trabalhou, de empresas que você trabalhou, o que é a vida corporativa? Cara, como é que eu vou te falar isso? Porque normalmente quando a gente fala em vida corporativa, você envolve vários fatores, né? Você envolve o cooperativismo de funcionários, você envolve metas que você tem que traçar, você envolve toda uma relação de trabalho, né? E você tem que pegar essa relação de trabalho e trazer para uma vida, que a gente fala da vida corporativa, né? É você viver dentro dessa corporatividade, vamos dizer assim, né? Uma palavra meio ampla e comprida, né? Mas você também saber separar as coisas. Né? Então, assim, você viver dentro do meio corporativo, você tem que ter um senso de... Você não pode exagerar, mas também não pode aliviar. Então, você tem que ter todo esse jogo de cintura, vamos dizer assim. Então, o meio corporativo eu vejo como uma sociedade que
que ela precisa sempre estar em movimento, né? Então esse meio corporativo ele precisa estar sempre em movimento para que essa roda acabe girando. Porque eu estou falando do meio corporativo desde um restaurante, desde uma autopeça, de vários fatores. Certo? Só que também eu tenho o meio corporativo da vida pessoal, talvez, do funcionário. Porque se o cara não está bem, voltamos à questão da segurança do trabalho. Sim. Ele vai afetar diretamente no meio corporativo. No meio corporativo. Então, na verdade eu vejo que o meio corporativo é tudo num lugar, mas ao mesmo tempo eu tendo que separar. Tá certo. Quais são, tá? Para quem de repente assim não tem um conhecimento e quer olhar e ver e saber que aquilo quais são as principais características de um mundo corporativo? Ou seja, quando você vê uma pessoa e você quer saber o que ela faz, né? Tem algumas características que vão te dizer o que aquela pessoa faz. E quais são essas? Do mundo corporativo, quais são as principais características aí que ficam muito evidentes assim para quem vê? Pô, como é que eu vou te falar? Essa é uma pergunta que, assim, existem evidências dentro do mundo corporativo que a gente consegue ver. Deixa eu te interromper. Básico. Olhar para alguém de terno e gravata. Não, é exatamente isso que eu ia falar, né? As vestes de uma pessoa, você vai ver assim, não, o cara é um cara que é um empresário ou Então, assim, você tem alguns pontos que você já diferencia dentro do meio corporativo, né? Que o cara tá dentro desse meio. Esse é um ponto. Aí quando você pega mais na profundidade, quando você começa a conversar com uma pessoa do meio corporativo, você vai ver que praticamente quase 80% do assunto que ele vai tratar está relacionado ao meio corporativo. Está relacionado ao trabalho, está relacionado a uma situação do meio que nós vivemos. Então, assim, eu vejo que algumas características básicas seria, primeiro, como a gente comentou, a veste. O cara está lá, terno e gravata, ele faz parte de um meio corporativo. Porque, veja, quando a gente vai pegar um exemplo, né, básico, a gente consegue definir as pessoas, às vezes, quando a gente não olhar ou como é que ela está vestindo, assim. Então tem muito disso, você consegue mensurar isso. Quando a gente vai conversar com uma pessoa que ela está envolvida nesse meio corporativo, os assuntos são outros. Raramente você vai ver um empresário ou alguém, a maior parte do tempo que ele está investindo, ele está olhando para você e falando assim, estou gerando negócio. Porque para o meio corporativo, tudo praticamente é uma oportunidade de gerar negócio. Então é mais ou menos essas características que a gente vê. O que a qualidade de vida no trabalho tem a ver com resultados dentro do mundo corporativo? Bom, veja, se eu estou bem, eu produzo mais. Se eu não estou bem, eu diminuo meu rendimento. Isso é básico. Como estar sempre bem dentro do mundo corporativo? Aí como estar sempre bem dentro do mundo corporativo? Claro que aí eu entro numa outra questão que eu preciso se automotivar em algumas vezes. Porque, cara, vamos ser bem franco, a gente não consegue levantar todo dia 100% legal. De jeito nenhum. Tá? Mas eu preciso todo santo dia levantar e me motivar. Eu gosto muito, o Cortella ele usa muito essas questões que nós precisamos de uma motivação pessoal. Porque se eu não tenho uma motivação, se eu mesmo não estou me motivando a pelo menos levantar da minha cama, tomar meu banho e ir para o meu trabalho, quem vai fazer isso por mim? Então, começa por aí. E aí, quando eu faço esse primeiro passo, que eu dou o primeiro passo, aí eu venho com um gestor que me motiva, e aí eu começo a pensar, olha, o dia não está legal, mas valeu a pena eu levantar da cama. Automaticamente isso vai mudando todo o cenário do meu dia. Então, entra dentro dessa lógica. Eu tenho mais uma pergunta que eu gostaria de fazer para você, mas ouvindo você falar, eu já penso numa outra situação. O ser humano, de uma forma geral, ele é naturalmente uma pessoa que se adapta às suas condições de vida. Sim. Totalmente. E sabe que isso é uma qualidade. Isso é uma qualidade, com certeza.
E aí nós vamos partir para a seguinte situação. Então tá, a pergunta seria a importância da qualidade de vida no trabalho. Ou seja, é uma pergunta retórica, porque é importante ter qualidade de vida em qualquer situação. Exato. Dentro do trabalho e fora dele, a gente tem que trabalhar essa questão dentro da gente, né, no nosso mundo, né, em casa, com a família, com os amigos e assim por diante. Por outro lado, quando a gente fala que o ser humano é capaz de se adaptar às situações de vida, como que você vê essa questão? Por exemplo, ele tem uma carga de trabalho pesada. Sim. Ele consegue se adaptar com muita facilidade ou é de cada um? Aí vai de cada um, porque eu vejo assim, cada pessoa ela tem as suas qualidades e ela tem as suas limitações. Porque se todo mundo fosse igual, seria um verde se não fosse uma madeira. Mas eu vejo só o seguinte, o que falta para a humanidade é entender que um completa o outro. Sempre. Certo? Sempre vai ser assim. Nós vamos partir agora para o final dessa nossa conversa e eu quero agradecer a presença do Domingos aqui, né, nesse nosso bate-papo. Foi muito interessante. O canal Busca do Saber, a partir de hoje, volta a funcionar. A nossa intenção é ter um vídeo por mês aqui, como eu disse no início, e a gente vai estar sempre trazendo assuntos relacionados a questões de segurança do trabalho. Hoje nós falamos sobre burnout, falamos sobre o mundo corporativo. Por quê? Porque depois da pandemia, essas questões ficaram muito exacerbadas dentro da empresa, né? Ou seja, durante muito tempo isso já vem acontecendo. Só que até então não era assunto. Esse tipo de doença no trabalho, que é a doença psicológica, que inclusive nós temos um vídeo no canal que fala sobre isso e eu vou deixar linkado aí no card, era uma coisa que não tinha proporção ou não se dava a importância que tem. Porque o ser humano precisa realmente estar bem fisicamente, mentalmente, para que ele consiga produzir e para que ele consiga viver, né? Então nós trouxemos o Domingo aqui por causa da experiência que ele tem já de trabalhando em várias empresas, para falar um pouco sobre isso com a gente. E nós vamos continuar fazendo outros vídeos falando sobre esses assuntos aqui. Então eu gostaria de pedir para você, Domingos, que fizesse as suas considerações finais para nós, tá? Para a gente encerrar a tua participação aqui. Mais uma vez eu agradeço. Eu que agradeço. Muito obrigado por você ter vindo aqui conversar com a gente. A nossa amizade é uma amizade recente, né? E eu já trouxe você para dentro do meu estúdio aqui. Então, por favor. E é algo assim que, como você falou, né? A gente vive o cotidiano dessa questão da segurança de trabalho dentro do meio corporativo e a gente precisa ter algumas atenções, né? E gostaria de parabenizar pela atitude por envolver esse canal dentro dessa situação, né? Porque pouco se fala sobre isso, né? Como você acabou de falar, era uma coisa que já vinha acontecendo, porém não se dava tanta atenção. E a pandemia ela veio nos ensinar exatamente isso, a como dar atenção para algumas coisas que a gente acaba achando que é o natural. Então fica aqui o meu agradecimento, né, pela oportunidade de poder trocar essa informação com vocês, né, com vocês que estão vendo a gente também pelos canais, e fica um lembrete, né? Cuide da saúde, cuide do seu bem-estar, né? Porque tudo podem tirar de nós, mas o conhecimento, né, não tiram. Então fica aqui o meu agradecimento, né? Muito obrigado, Edson, pela oportunidade de poder partilhar um pouco da minha vida corporativa com você. Espero ter agregado. Com certeza, com certeza. Espero poder compartilhado com todo mundo que está vendo esse nosso podcast, porque o diálogo ele gera frutos e quando a gente consegue fazer um diálogo saudável, a gente consegue mudar as pessoas. Exato. Bem, então esse foi o canal Busca do Saber, voltando à atividade. Então eu quero, obviamente, agradecer a todos vocês que assistiram. Comentem o nosso vídeo, assinem o nosso canal. Muito obrigado por estarem assistindo, deixem seus comentários, assinem o nosso canal. Mais uma vez, muito obrigado, Domingos, por ter participado aqui com a gente. Eu agradeço. Né? E daqui mais algum tempo a gente vai estar de volta com mais um vídeo para o nosso canal Busca do Saber em Saúde e Segurança no Trabalho. Até logo mais.